Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é previsão orçamentária. Importantíssimo para o dia a dia do condomínio e exigido por lei. Temos dois convidados para tratarmos desse assunto tão importante. Dois síndicos profissionais de sucesso, dois síndicos 5 estrelas. Gustavo Moretti, bem-vindo ao programa novamente. Bom dia, Ricardo, muito obrigado. E Alexandre Lara, bem-vindo pela primeira vez no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Alexandre, começar com você. Como que você costuma fazer a previsão orçamentária? Ok. Bem, obrigado pelo convite e esse assunto particularmente para mim é muito caro, né? Muito interessante, porque foi o que me levou a me tornar síndico, né? Eu antes como morador questionava muito o orçamento e o gasto que era feito anualmente pela minha síndica, né? Do nosso condomínio, que ela só aplicava índices de inflação todo ano. Eu era praticamente o único morador que questionava isso, né? Então, quando eu fui eleito, a minha primeira preocupação foi reconstruir o orçamento do condomínio para tentar buscar aí custos menores, né? E no primeiro ano a gente conseguiu reduzir 20% do gasto desse condomínio e a gente conseguiu manter o orçamento congelado por alguns anos. Depois houve um reajuste, mas numa base muito menor do que a inflação, né? Então é um tema bastante importante para a sobrevivência do condomínio. Então você identificou que esse hábito de simplesmente colocar um índice acima anual, ele fazia com que não se aprofundasse em termos de custos, em termos de previsão, e aí simplesmente ia se aumentando automaticamente, é isso? Isso, com certeza. Na verdade, a estrutura de despesas do condomínio é complexa, né? Você tem folha de pagamento, gastos com manutenção, gastos legais, então você precisa isolar cada bloco de informações, cada bloco de despesas, isolar, avaliar as possibilidades de renegociar contratos, talvez trocar até fornecedores quando necessário, e fazendo uma estratégia dessa, conversando com o conselho, conversando com os moradores, você busca caminhos para atingir uma certa economia, né? Gustavo, você tem alguns condomínios aí que você é síndico. Como que você costuma trabalhar com a questão da previsão orçamentária? Mais ou menos o exemplo do que o nosso colega comentou. Eu não costumo pegar a previsão e só aplicar os índices, né? A gente trabalha fazendo revisões de contratos, né? Tomada de preços, para tentar sempre gerar uma economia para o condomínio. Acho que é importante citar que a gente tem a obrigatoriedade, né, de fazer a previsão orçamentária para fazer o rateio, né, anual do condomínio. E eu acho que um ponto importante, que eu queria até explorar um pouco mais com o Gustavo, é saber aonde poder colocar a mão, né, Gustavo? Porque também a redução de algumas previsões ou a redução de alguns contratos nem sempre são salutares, né? Então, você pode, por exemplo, trocar uma prestadora de serviço por exemplo, do manutenção de elevadores, né? Que é um contrato obrigatório. E aí você muda o tipo de prestação de serviço, que aparentemente vai ser uma redução importante, mas quando tiver um problema, esse valor vai se elevar. Então, eu queria tratar com vocês essa falsa redução no primeiro momento. Eu costumo dizer que as despesas do condomínio, né, de 60% a 80% é mão de obra terceirizada ou orgânica, né? Então, sobra aí de 20% a 30% para a gente trabalhar, porque não dá muito para fugir dessa custo da mão de obra orgânica ou terceirizada, que varia nessa faixa. Então, temos aí que explorar esses 30% que sobra, né, e saber onde fazer, como a questão do elevador, porque você acaba gerando uma economia burra, digamos assim, né, que vai trazer problemas no futuro. Então, explorar bem, fazer cotações, né, trabalhar sempre com as cotações bem enxutas, tomando preços com frequência. Alexandre, você citou aqui um case de uma redução significativa e congelamento de previsão de aumento. Por algum tempo, né? Vamos entrar um pouco nesse seu case aí. Como você fez isso sem optar por perda de qualidade ou aumento futuro de valores? Porque tem aquela redução de previsão, né, ou de gasto que você realmente reduz no primeiro momento, mas ela não se sustenta, né?
Não, com certeza. A gente cortar custos, né? Eu gosto de falar que custos é como unha, né? Você tem que estar cortando o tempo todo. E se você for parar aí um campo gramado, quando está o mato alto, é fácil você cortar a grama alta. Depois, quando a grama está baixinha, fica mais difícil você ter ganhos, com certeza, ao longo do tempo, né? Mas acho que, assim, uma das estratégias que você tem que tomar cuidado é realmente ter critério. Como o colega falou, não é simplesmente baixar por baixar, né? Você tem que estudar cada bloco de informações, ver o que é sensível. Por exemplo, no caso de elevador, obviamente uma responsabilidade técnica muito grande, de segurança, inclusive. Então, cada concorrência que eventualmente você precisar fazer, tem que analisar todos os critérios e o custo é apenas um deles, né? Mas você tem que ver, às vezes, o que o fornecedor pode entregar mais com o mesmo valor, algumas situações dessas. Outra coisa que eu uso como estratégia é separar as grandes contas, né, ordinária, do fundo de reserva, que só tem que ser mexido numa situação de emergência, de assembleia, as contas excepcionais, sazonais, como o 13º e férias, e o fundo de obras. Geralmente, as pessoas começam a gastar para obras, reformas, sem ter muito critério e mistura-se muito com o ordinário, isso é um erro muito comum. Então, no lado de obras, eu procuro fazer um orçamento separado. Cada grande obra que precisa ser feita, seja ela reforma ou uma reconstrução, ela tem que ter um orçamento fechado, específico, e tem que ter um trabalho de gestão em cima disso, para que você não misture com as contas ordinárias. Você fazendo essa separação ajuda muito na administração e na estratégia da gestão dessas contas, né? Deixar bem claro as subcontas, né? Sim, sim. Acho que isso é um ponto, Com certeza. um ponto importante. Gustavo, a questão de 13º, como que você costuma fazer nos seus condomínios? E até a questão de você, não sei se vocês fazem isso, depois volto para o Alexandre, a questão de você fazer uma previsão também para ter um dinheiro em caixa para caso queira demitir algum funcionário. Porque a gente tem alguns condomínios que ficam reféns, né? Quem não tem dinheiro para mandar algum funcionário embora. Exatamente. Eu gosto particularmente de trabalhar com orgânicos em alguns pontos do condomínio, né? E sempre que eu contrato esses funcionários nesse regime, constitui-se um fundo, né? Que é basicamente a rescisão, né? A multa contratual, 13º, férias, né? E coloca isso dentro da previsão. Anualmente esses 13º zera, né? Ficando apenas a multa rescisória, que tem que ser então mensalmente programada. Você faz essa arrecadação? Sim, cria um fundo específico, uma conta contábil para alocar esses recursos. Isso eu acho bem interessante, queria saber como você faz, Alexandre, porque temos diversos casos de condomínio que não tem dinheiro para mandar o funcionário embora, e aí zelador, por exemplo, e aí fica muito complicado fazer a gestão com um funcionário que não quer mais ficar no condomínio, não quer pedir demissão, mas também não consegue mandar ele embora, né? É um abacaxi, realmente. Bem, realmente qualquer mudança de estrutura de equipe, seja ela para diminuir ou para você substituir parte da estrutura por terceirizada, como ele falou, você precisa ter um planejamento. Não dá realmente para tomar uma atitude dessa da noite para o dia. Você pode ter grandes ganhos nisso, mas você precisa fazer um planejamento no médio e longo prazo. Se você precisar, por exemplo, como tem acontecido em vários condomínios de menor porte, assumir, por exemplo, a possibilidade de uma portaria virtual, você consegue ter uma redução enorme de folha de pagamento, mas com certeza o impacto financeiro é tão grave que você precisa fazer esse planejamento com 2 ou 3 anos de antecedência ou buscar um fundo para financiar isso, porque realmente é um impacto muito grande. Você vai ter uma economia muito grande, mas para a tomada de decisão disso é algo muito traumático para o condomínio. Então tem que ter muito planejamento, não dá para fazer da noite para o dia isso. Mas você, no seu entendimento, ter a previsão de 13º ou de multa de fundo de garantia, você considera o melhor caminho, já ter isso captado para quando for utilizado? Sim. Você todo ano precisa fazer um provisionamento disso para não... Geralmente 13º, por exemplo, estoura sempre ali entre novembro e dezembro, né? Então dá um pico de despesa nesses 2 meses. Então, isso desbalanceia qualquer fluxo de caixa. Então, convém que desde o começo do ano você faça uma arrecadação específica para essa conta, para não misturar com outras, para que você chegue bem confortável no final do ano, aí sem surpresas. Falando em surpresas, a gente tem uma surpresa muito desagradável em condomínio, que é a questão da inadimplência, né? Como prever, Gustavo, a inadimplência e como acompanhar essa inadimplência? Na previsão orçamentária, costumo colocar o percentual de inadimplência que temos no condomínio, a média, né? Alocando isso como uma despesa mensal e revisando, né, a cada previsão orçamentária. Alexandre, isso pode ser uma surpresa, né? A gente, por exemplo, está vivendo num momento delicado que esperávamos aumento da inadimplência, não veio, considerava no primeiro momento, pode vir no segundo se vier uma crise.
como prever algo tão imprevisto muitas vezes? Pois é, acho que situações como a que a gente está passando no momento realmente é algo muito excepcional. Então, para quem não fez as reservas, inclusive de emergência com fundo de reserva, a gente acaba ficando vulnerável, né? Porém, na inadimplência particularmente, imagino até que vocês devam tratar isso num outro evento desse, né? Precisa de uma estratégia específica, né? É lógico que muitas vezes você herda um condomínio quando você é eleito e você pega uma condição de trabalho que culturalmente você pode estar com uma inadimplência um pouco mais alta do que o normal. A primeira medida que você tem que tomar é mudar a cultura do condomínio e entrar com uma estratégia de cobrança diferente, porque se a comunidade for mal acostumada, você como um novo gestor tem que anunciar como é que você vai tocar as coisas e tem que tentar reduzir isso. Não é fácil, é bastante complicado esse tema especificamente, mas você com uma ação firme, trabalho de comunicação, conscientização e mudança das técnicas de cobrança, você consegue eventualmente reduzir um pouco isso, né? Quero tratar de 3 assuntos, 2 diretos e depois um que vou deixar na mão de vocês. O primeiro é a questão de quanto ter em caixa para evitar surpresas que podem acontecer dentro de um condomínio, quanto ter uma ordinária, 2 ordinárias, um percentual da ordinária, como que vocês costumam trabalhar. A segunda é a questão de como apresentar isso para os seus condôminos para aprovação. Manda-se antes, não manda antes, leva só para a Assembleia, na Assembleia apresenta de qual forma. Eu queria que vocês passassem essa experiência para quem está nos assistindo. E por fim, que vocês dessem algumas dicas funcionais, objetivas para os nossos telespectadores. Vão pensando, vocês vão responder isso aqui no segundo bloco, e você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!